Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus e a presença de todos vocês. Vamos iniciar a nossa sessão. E livro de vereadores presentes. Vereadores presentes, o vereador Irmão Biar, vereador Everaldo Silva, vereador Misael Prestanista, vereador Jesuíno Araújo, vereador Jojó Guerra, vereador Saulo Holanda, vereador Biai e vereador Vinícius Castelo. 8 vereadores presentes, com coro regimental, declaro aberto a sexagésima reunião ordinária. Então, peço ao vereador Irmão Biar que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos e a todas. Assim como autoriza o nosso presidente, deixarei um versículo da parte do Senhor para a meditação de todos neste dia, a qual Ele nos concede. Manuela Labanca. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, que diz assim, Senhor presidente: Eu, o Senhor, que sondo o coração e examino a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Quantos podem dizer amém? Palavra do Senhor, senhor presidente. Peço ao secretário-geral que faça a leitura da minuta da 59ª reunião ordinária. Minuta da 59ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Olinda, realizada no dia 6 de dezembro de 2022, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. Às 10 horas e 30 minutos do dia 6 de dezembro de 2022, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Olinda a 59ª reunião ordinária sob a presidência do vereador Saulo Holanda. O primeiro vice-presidente, o vereador Vladimir Labanca, promoveu a abertura da reunião ordinária. O secretário-geral, Júnior Lira, procedeu à verificação da presença dos vereadores. Presentes: vereador Irmão Biar, vereador Misael Prestanista, vereador Flávio Nascimento, vereador Jojó Guerra, vereadora Dete Silva, vereador Severino Barbosa Biai, vereador Tony Magalhães, vereador Vladimir Labanca. Observado o número regimental, o primeiro vice-presidente pôde proceder com a instalação da sessão. Vereador Jojó Guerra prosseguiu com a leitura do texto da Bíblia Sagrada, livro de Salmos, capítulo 49. O secretário-geral realizou a leitura da minuta da 58ª reunião ordinária, realizada no dia 1º de dezembro de 2022. Em discussão, a ata da 58ª reunião ordinária. Não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovada a ata da 58ª reunião ordinária. O secretário-geral prosseguiu com a leitura do expediente. Encerrada a leitura do expediente, o presidente declarou aberto o livro de oradores. O vereador Jojó Guerra discursou, o vereador Ricardo Souza discursou e concedeu a parte ao vereador Biai. Encerrado o livro de oradores, o presidente convocou o primeiro secretário, o vereador Ricardo Souza, para fazer verificação dos vereadores presentes. Presentes: vereador Irmão Biar, vereador Bruno de Mello, vereadora Denise Almeida, vereador Everaldo Silva, vereador Misael Prestanista, vereador Flávio Nascimento, vereador Jojó Guerra, vereadora Dete Silva, vereador Ricardo Souza, vereador Saulo Holanda, vereador Severino Barbosa Biai, vereador Tony Magalhães, vereador Vladimir Labanca. O presidente convocou o primeiro secretário para iniciar a ordem do dia. Projetos em discussão. Projeto de lei número 10/2022. Autor, vereador Flávio Nascimento. Dispõe sobre a criação da rede municipal de pontos de cultura no âmbito do município de Olinda. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado o projeto de lei número 10/2022, de autoria do vereador Flávio Nascimento. Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei 96, vereador Flávio Nascimento. Institui Semana Municipal de Conscientização das Doenças da Tireoide no âmbito do município de Olinda. Com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Saúde.
Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado projeto de lei 96/2022, de autoria do vereador Flávio Nascimento. Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei 130, autoria mesa diretora, altera a lei municipal 6195. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Assuntos Tributários. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado projeto de lei 130/2022, de autoria da mesa diretora. Seguindo a ordem do dia, projeto de lei 128/2022, de autoria do Poder Executivo. Institui, com a forma do PPA 2022-2025, programa Incentivo Olinda, destinado a premiar a equipe de gestão escolar, diretores, vice-diretores, secretários escolares e coordenadores pedagógicos, a equipe de apoio ao desenvolvimento de aprendizagem dos estudantes, formadores, planejadores técnicos e de monitoramento e os professores das escolas públicas municipais de Olinda do ensino fundamental, anos iniciais do 1º ao 5º ano e anos finais, 6º ao 9º ano. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Educação. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Projeto de lei número 128/2022, de autoria do Poder Executivo. Seguindo com a ordem do dia, aprovado projeto de lei 128/2022, de autoria do Poder Executivo. Seguindo com a ordem do dia, requerimentos. Requerimento 769/2022, de autoria do vereador Vinícius Castelo. Voto de aplauso para Amélia Veloso de Moraes e Adriana do Frevo, pelo título de Mestres do Frevo. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado o requerimento 769/2022, de autoria do vereador Vinícius Castelo. Encerrada a ordem do dia. O presidente encerrou a sessão ordinária, convocando a próxima para o dia 8 de dezembro, no horário regimental. Ao final desta sessão, foi constatada, em consonância com o livro de presença dos vereadores, a presença dos seguintes: Irmão Biá, Bruno de Melo, Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Misael Prestanista, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Severino Barbosa Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. E o horário de encerramento da sessão foi às 11h05. Senhor presidente, foi lida a minuta da ata. Coloco em discussão a minuta da 59ª reunião. Em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Peço ao secretário-geral que faça a leitura do expediente. Expediente da 60ª sessão ordinária, dia 8. Projeto de lei 134, Poder Executivo, dispõe sobre a estrutura de administração direta e indireta do município de Olinda. Projeto de lei 133, vereador Jojó Guerra, cria o programa Natal Limpo no âmbito do município e dá outras providências. Projeto de lei 135/2022, Poder Legislativo, mesa diretora, dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores públicos e efetivos da Câmara Municipal de Olinda. Ofícios, ofício 225/2022, autor prefeito de Olinda, Lupes Carlos Nascimento. Solicitação de devolução do PL 127/2022, mensagem 37/2022, encaminhada através do ofício 181/2022. Ofício 2934/2022, da Secretaria de Saúde de Olinda. Resposta ao ofício 686/2022, que dispõe sobre a solicitação de atenção à utilização da unidade móvel de mamografia. Requerimentos. Requerimento 772/2022, de autoria do vereador Severino Barbosa Biai, requer iluminação em LED em todos os monumentos históricos de Olinda. Senhor presidente, encerrado o expediente da sessão. Com o expediente encerrado, declaro aberto o livro de oradores. Primeiro orador, o vereador Misael Prestanista. Dispense, senhor presidente. Dispense, senhor presidente. Próximo orador, o vereador Jesuíno Araújo. Próximo orador, o vereador Jojó Guerra. Dispensa, senhor presidente. Próximo orador, o vereador Vinícius Castelo. O senhor tem 15 minutos. Hein? Você tem que tirar mais fotos junto de piada.
Bom dia. Bom dia a todos e a todas, principalmente a sociedade civil, aos cidadãos olindenses. Eu gostaria de começar aqui prestando informação sobre algo que eu acho que é de extrema importância. Em outra sessão ordinária, eu vim aqui a público para poder realmente me posicionar contrário à restrição que aconteceu do meu perfil pela Prefeitura de Olinda, um perfil institucional, e após a minha denúncia houve a modificação, né, dessa restrição, passando a não me silenciar nas redes, né? Eu pude sentar para poder dialogar com a gestão municipal, primeiro porque eu acredito que é importante ter um posicionamento a respeito, não é algo que a gente simplesmente venha a ignorar, não só porque eu sou um parlamentar eleito democraticamente e represento diversas pessoas dentro da cidade, mas principalmente porque é um perfil institucional. E aí, através do diálogo com a secretária de comunicação, a gente pôde conversar, a gente pôde dialogar. Eu solicitei um posicionamento público da gestão, houve o pedido de desculpas para que a gente consiga, inclusive, superar, né, essa situação que eu realmente julgo como lamentável, mas que agora eu acredito que já está resolvido. E, por uma questão de transparência, eu gostaria de ler aqui o posicionamento da Prefeitura de Olinda nas redes sociais, que disse que a Prefeitura de Olinda valoriza o diálogo e a liberdade de expressão. As mídias sociais da Prefeitura são abertas, sendo canais de comunicação direta com a população e os internautas. A participação direta de todos os olindenses é fundamental para construirmos juntos uma cidade melhor. Foi um posicionamento que, apesar de não me citar, referencia a esse caso que, infelizmente, eu espero que não mais aconteça dentro da cidade e que o Poder Legislativo passe, então, a ser respeitado. Uma outra questão que eu acho que é extremamente importante falar é sobre a minha trajetória política dentro da cidade de Olinda. Antes de ser vereador, eu sempre fui ativista, né? Ativista em direitos humanos, eu sempre estive envolvido e à frente de coletivos e organizações, sempre participei aqui no Estado e Brasil afora de movimentos estudantis, movimentos sociais. Esse é o meu perfil. Eu estou em atuação política, na verdade, desde meus 15 anos, e apesar de ser muito novo, né, de estar agora com 28 anos, eu já tenho mais de 12 anos de atuação política, o que me faz também perceber que eu tenho, sim, uma estrutura política e um histórico de luta coletiva. E esse histórico de luta me fez perceber a importância de me colocar como candidato a vereador aqui no município de Olinda, porque olhando as representações, eu notava que eu poderia agregar para a minha cidade, através de muita luta, através de muita concepção coletiva, que precisava existir. Esse ano, em agosto, eu pude receber a doutora Yang Ho, que é doutora, professora, cientista política internacional de várias universidades, porque a minha trajetória política tem sido objeto de estudo no Instituto for International and Area Studies da Universidade de Pequim, na China. Isso me faz perceber como essa trajetória política de uma pessoa preta, periférica, tem conseguido aí abordar, não só internacionalmente, mas nacionalmente, a importância do que se é representar. É através de muito orgulho que eu estou à frente desse mandato, porque é um mandato que eu sei que é respeitado em todos os espaços onde eu tenho andado na cidade de Olinda. Eu fico extremamente feliz de conseguir olhar nos olhos das pessoas e conseguir enxergar uma confiança muito genuína enquanto representação. Eu fico extremamente orgulhoso de ser um perfil de parlamentar que tem conseguido modificar a mente das pessoas. Porque de onde eu vim, da Barreira do Rosário, que eu, inclusive, quando eu fui candidato, não fiz tanta campanha, porque eu reconhecia que, infelizmente, muitas das pessoas, culturalmente, estava já introjetado que só quem era eleito era quem comprava as pessoas, ou, ao mesmo tempo, quem tinha uma estrutura financeira para poder ocupar os espaços. E, a partir do momento em que eu fui eleito, as pessoas que me acompanham começaram a perceber que existem outros caminhos e outros meios de se fazer política. Não bastante, quando eu vi candidato, após 2 anos, né, de atuação política pública, que é muito recente, houve um aumento significativo
né, de votos também conscientes, votos que as pessoas depositaram acreditando, porque eu acredito que isso é fruto de toda uma construção política que tem sido feito e que não vai parar. É por isso que eu fico extremamente feliz, extremamente honrado de que eu vou receber no dia 14 de dezembro, na Câmara do Recife, o título de doutor honoris causa, que eu acho que é um dos títulos que uma pessoa, né, independentemente de ser figura política, professor, ativista, é um dos maiores títulos que alguém pode receber, porque é muito de reconhecer o impacto que é causado na sociedade. Eu fico a observar e a reconhecer a quantidade de projetos que eu tenho conseguido aprovar aqui na Câmara e que são projetos que têm ganhado o Brasil afora. Eu tenho um diálogo com diversos vereadores e vereadoras Brasil afora e muitos dos projetos que eu consigo aprovar e protocolar aqui são projetos que também estão sendo aprovados em diversas câmaras do Brasil, mas ao mesmo tempo de reconhecer um trabalho que é feito de maneira muito árdua. Quando eu fui convidado para receber esse título de doutor honoris causa, eu fiquei extremamente honrado, porque apesar de ser muito novo, como eu bem disse aqui, existe um impacto que é causado para poder influenciar as pessoas numa política social de respeito e que agrega a todas as pessoas. Esse título eu gostaria de dedicar principalmente às pessoas que ainda não acreditam numa política séria, numa política com responsabilidade, com transparência e que consiga modificar os espaços de poder. Eu fico muito feliz de estar sendo titularizado, porque só existem duas maneiras de receber o título de doutor honoris causa. Primeiro, que é por honra, que é o meu caso, e segundo, para a sociedade civil que me acompanha, através, né, da titulação de mestrado e depois doutorado, que é um intuito pessoal também meu ter, porque também tenho o desejo de ser professor no futuro próximo. E a partir deste momento, a gente consegue também reconhecer que este mandato, esse trabalho que tem sido feito, é um mandato que realmente tem um reconhecimento internacional, mas também nacional, porque a faculdade está vindo lá do Rio de Janeiro para poder vir aqui no Nordeste reconhecer trabalhos de figuras que estão tendo impacto em Pernambuco e no Brasil. Eu fico extremamente feliz e honrado de estar aqui representando na Câmara de Olinda uma nova maneira de fazer política que tem conseguido agradar as pessoas, mas também de fazer com que a gente consiga colocar uma política de transparência à frente para poder modificar a mente social. Eu agradeço imensamente a oportunidade de aprender constantemente com os meus colegas aqui da casa, vereadores, vereadoras, as pessoas que trabalham aqui na Câmara de Olinda e que faz com que a gente consiga, ao longo desses anos, construir novas possibilidades de políticas públicas, porque eu acredito que esse crédito é construído e é repartido e partilhado por todas as pessoas que acabam construindo ao meu lado e que têm a confiança e a certeza de que eu estou apto para poder estar nos espaços de poder representando a população. No mais, eu agradeço principalmente à sociedade pernambucana e à sociedade olindense que confia, que me defende, que acredita, que me acompanha e que não foge da luta ao meu lado, porque o que eu tenho de força é a minha voz, é a minha coerência e é a minha responsabilidade que é pública para poder fazer com que a gente tenha representações que estejam ao nível do que é o povo olindense. Muito obrigado. Próximo orador, o vereador Irmão Biá. Eu passo para o líder do governo, senhor presidente. Próximo orador, o vereador Biai. Dispensa, senhor presidente. É só um toque de bola. É oposição, pode não. Então, não tendo mais ninguém no livro de oradores, declaro encerrado o livro de oradores e declaro aberto a ordem do dia. Está sobre a mesa? Tá. Presente. Peço ao secretário-geral João Lira que faça a leitura dos vereadores presentes.
Presentes. Na ordem do dia da 60ª sessão ordinária, vereador Irmão Biá, vereador Felipe Nascimento, vereador Misael Prestanista, vereador Jesuíno Araújo, vereador Flávio Nascimento, vereador Jojo Guerra, vereador Severino Barbosa Biá, vereador Tony Magalhães, vereador Vinícius Castelo e agora a vereadora Denise Almeida. 10 vereadores presentes. E vereador Saulo Holanda, 11 vereadores presentes. Então, declaro aberta a ordem do dia. Só tem o veto. Só o veto. Porque a pauta ficou trancada por causa do veto. Não foi votado? Foi votado na última sessão. Tô. Se você quiser, você pede para ser lido para o show, deixa parecer todo. Me dá só para poder. Bom, deixa eu, depois de eu te passo. O veto. O veto. O veto do... Não, Vou agendar para você. Enquanto estão preparando a ordem do dia, eu vou dispensar, dar uma parada na sessão por 3 minutos. Obrigado.
Vamos iniciar a nossa sessão. Voltamos a iniciar a nossa sessão. E, feito eu falei, declaro aberto a ordem do dia. E peço ao vereador Ricardo Souza que faça a leitura do projeto da ordem do dia. Bom dia a todos e a todas. Ordem do dia da sessão 60, ordinária. Projeto... Pode botar, Júnior. Pode botar primeiro o requerimento. Requerimento 771. Autor, vereador Jojo Guerra. Requer voto de aplauso ao 1º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco. Coloco em discussão ao requerimento do vereador Jojo Guerra. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Vai discutir? Discutir sim. Então o autor vai discutir. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, a todas. Quero aqui agradecer a essa casa, aos companheiros. Esse voto de aplauso direcionado justamente, como eu falei a semana passada, né, aliás, terça-feira, ao comandante do 1º Batalhão aqui da cidade de Olinda, juntamente com o Coronel Pereira Neto, que vem fazendo um belíssimo trabalho, principalmente na nossa comunidade, a comunidade muito carente, questão de segurança. E a gente tem encontrado esse pessoal noite e dia, nas ladeiras, nas escadarias, nas barreiras, nas vielas. E é muito importante a gente ter essa casa, reconhecer esse trabalho, não só na nossa comunidade, mas nas demais, né, que a gente representa aqui, é toda essa casa. Então, eu quero agradecer aos companheiros. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Próximo projeto. Veto ao projeto de lei. Veto ao projeto de lei 01/2022. Autor, Lupécio Carlos. Ementa. Veta parcialmente ao projeto de lei 01/2022, que dispõe sobre institui o Estatuto Municipal da Liberdade Religiosa de Olinda. Veta os artigos 7, 13, 16, 17, 18, 24, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Parecer da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos Humanos. Ante o exposto, com base na supremacia do interesse público, a comissão opina pela rejeição do veto. Esse é o parecer da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos Humanos. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ante o exposto, com base nos dispositivos 5º dos incisos 6º, 7º, 8º e 30 da Constituição Federal, além do artigo 78 da CTN, esta comissão opina pela aceitação do veto tão somente do artigo 17 e rejeição do veto quanto aos demais artigos vetados. Artigo 17. Por sua vez, o artigo 17 do projeto de lei foi vetado por interferir na organização do Poder Executivo, o que
de fato ocorre, pois ele dispõe sobre o regime dos servidores públicos municipais, assunto de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Então, senhor presidente, esse projeto a gente vai votar ele de 2 vezes, esse veto, o parecer. Primeiro, a gente vai votar o parecer pela aceitação do veto do artigo 17. E, em seguida, a gente vai votar pela rejeição do veto dos demais artigos. Coloco em discussão. O autor vai discutir. Senhor presidente. Olá. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu gostaria... Eita, olá. Foi aí? Está em discussão, é o artigo 17, viu? Esse é o 17? É o 17. Eu conversei com a Comissão de Legislação e Justiça aqui da Casa. A gente chegou a entrar no entendimento, né? Eu acho que é importante a gente informar a população alindense, senhor presidente, que a gente tem aqui uma comissão extremamente capacitada, qualificada, que nos dá suporte tecnicamente, juridicamente, e a gente entrou no entendimento, principalmente com o secretário da Câmara, Júnior Lira, né, pela concordância do veto, porque conseguiu adentrar em outras competências e que eu acabei, nesse diálogo, concordando em vetá-lo. Isso me referindo ao artigo 17 do projeto do Estatuto, senhor presidente. Continue em discussão. Em discussão. O vereador Severino Barbosa Biar vai discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que estão na plateia, nos ouvindo, nos acompanhando, minhas senhoras, meus senhores que estão nas suas casas, nos acompanhando também através do YouTube, nós estamos com um projeto com diversas conotações complicadas. Projeto com algumas divergências, haja vista que, inicialmente, trata-se de um projeto com 80 e poucos artigos, o vereador com essa competência que lhe é peculiar, aí, projeto com 82 artigos realmente, numa casa legislativa, com apenas 17 vereadores, uma comissão com 3 membros, realmente complicado para se analisar e até se discutir de uma forma mais profunda. De modo que nós discutimos esse projeto com a Procuradoria, com o secretário de Governo, enfim, com todos os entes que nós poderíamos chegar a bom termo. E assim nós hoje estamos aí com mais de 30 artigos vetados, mais de 30 artigos, de 82. Eu gostaria de dizer ao nobre vereador Vinícius Castelo, a quem eu respeito imensamente, que a dificuldade que nós temos, depois de ampla discussão e debate sobre esses artigos, ora com proposição para veto, nós chegamos à conclusão de que a bancada, nós que fazemos parte da bancada, vamos ter que rejeitar ou manter o veto, no caso dos 30 artigos, é o que a gente vai manter o veto da maioria não, menos da metade dos artigos, e que o vereador doravante possa até trazer a nova discussão esse assunto, para que nós possamos, quem sabe, melhorar o projeto, mudar algum aspecto do projeto, mas hoje nós temos uma quantidade de artigos que vamos manter o veto do Executivo. Espero que o vereador entenda que o veto, não obstante, nesse momento, ter parecer
até de constitucionalidade. Todavia, é importante que o vereador entenda e saiba que veto é uma questão não só técnica, mas também política. Em razão disso, nós estamos sugerindo, para depois não haver a liderança da oposição dizendo que eu estou impondo, quem sou eu para impor alguma coisa, né? Sugerindo que nós mantenhamos o veto naqueles artigos que estão vetados pelo Executivo. Muito obrigado. Ainda em discussão? Em discussão? Aí tu começa. Esse do 17, né? Vamos o discutir 17, os demais, né? Tá bem. Esse é o veto do 17. Então, não tendo mais quem discutir, coloca em votação, votação nominal. Está bem orientada a votação. Primeiro vamos pedir aqui a orientação do líder da bancada, depois do líder da oposição. O artigo 17, que a gente vai estar votando aqui agora, o veto ao artigo 17. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça é pela aceitação do veto. Então, quem votar favorável, votará pela aceitação do veto. Quem votar contrário, votará pela rejeição do veto. Então, como orienta o líder da bancada, vereador Biai? Aceitação do parecer da comissão. Orienta o líder da oposição, vereador Jesuíno Araújo. Pela aceitação, já foi conversado com o autor do projeto, então pela aceitação. Com as orientações devidas, votação nominal, como vota o vereador de Chão de Olinda ausente, como vota o vereador Irmão Biá. Favorável. Como vota o vereador Bruno Melo. Favorável. Denise Almeida. Favorável. Everaldo Silva. Favorável. Felipe Nascimento. Favorável. Miguel Prechanista. Favorável. Jesuíno Araújo. Favorável. Flávio Nascimento. Favorável. João Guerra. Favorável. Dete Silva, ausente. Ricardo Souza, favorável. Saulo Holanda. Favorável. Biai. Vereador Biai, como vota? Favorável. Vereador Tony Magalhães. Favorável. Vinícius Castelo. Favorável. Vladimir Labanca. Ausente. Não obstante ao contrário da comissão, a gente vai votar para manter o veto. 3 ausências e 14 votos favoráveis, senhor presidente. Então, foi mantido o veto do número 17. Próximo projeto. Próximo projeto. Do artigo 17, né? Nesse mesmo projeto, senhor presidente. Agora vamos analisar os demais artigos que o parecer da comissão, vou ler novamente aqui, anteexposto com base no artigo, nos dispositivos 5º, dos incisos 6º, 7º e 8º e 30 da Constituição Federal, além do artigo 78 da CTN. Esta comissão opina pela aceitação do veto, tão somente do artigo 17, esse a gente já votou, e agora pela rejeição do veto contra os demais artigos vetados. Então, coloque em discussão. Presidente, O autor vai discutir. como eu bem disse anteriormente, né, principalmente no próprio voto a favor da orientação da Comissão de Legislação e Justiça, eu disse e deixei muito explícito sobre a capacidade técnica e jurídica da comissão daqui da Câmara de Olinda, que de fato orientou a não aprovação, e aí a gente teve um diálogo e eu concordei, mas a gente tem diversos outros vetos dos artigos parciais que a mesma comissão simplesmente fundamenta que não há a veracidade e a necessidade da gente simplesmente derrubar. A gente, para poder fazer uma recapitulação, esse projeto, que é o Estatuto de Liberdade Religiosa, é o primeiro Estatuto de Liberdade Religiosa do Estado de Pernambuco.
É um estatuto que tem por base, e aí, obviamente, que há muito estudo por trás, porque ele tem por base o Estatuto do Estado de São Paulo. Já existem outros estatutos que são espalhados em todo o Brasil. Não é um estatuto que o vereador Vinícius Castelo criou. É um estatuto que foi construído com a base que já se tem, mas que foi construído no município com diversas lideranças religiosas, porque eu acredito que o fato da gente ter tantos artigos, mais de 80, como bem disse o líder do governo Biai, é reflexo de um trabalho árduo, que faz com que a gente consiga ter a participação de diversas pessoas. A gente vive no município de Olinda, onde, infelizmente, algumas religiões têm determinados privilégios e a aceitação em detrimento de outras. Esse estatuto, ele diz para a sociedade olindense que é importante que respeitemos todas as religiões, que é importante que a gente respeite todas as pessoas, independentemente de qualquer tipo de conceituação, de vivência, de religiosidade. É um estatuto que foi construído com pessoas católicas, evangélicas, com pessoas de terreiro, com pessoas de várias religiões, porque eu entendo que a gente tem um estatuto que acabe fazendo com que diversas lideranças religiosas entendam a importância de Deus, entendam a importância do respeito. É o mínimo que a gente pode para poder fazer com que haja uma fundamentação. Essa mesma Comissão de Legislação e Justiça aqui da Casa, ela traz que observa-se que o estatuto proposto do projeto vetado apresenta conceitos em prol da liberdade de expressão religiosa, que é um direito fundamental preconizado no artigo 5º da Constituição Federal. Nesse sentido, o projeto ele tem como objetivo reconhecer a liberdade de pensamento e igualdade previstas na Constituição Federal e todas as formas de manifestação religiosa, através de medidas afirmativas por parte da administração pública. No caso em comento, o prefeito veta diversos dispositivos alegando que houve inconstitucionalidade. Todavia, esse entendimento não merece prosperar, como será demonstrado a seguir. Quando o artigo 7º, do inciso 4º, o texto veta alegando a sua inconstitucionalidade por não ser competência do município a definição de crimes. Todavia, o artigo em questão não conceitua nenhum crime. Ele apenas define o que seria o racismo religioso para fins do projeto e cita o termo apenas no sentido de algo a ser combatido. E aí tem um artigo na qual eu apenas conceituo. Não é uma definição onde eu entro na esfera do direito penal ou na penalidade. Então, são fundamentações que a gente nota que a gestão ela não parte de um esboço técnico-jurídico. É muito mais de uma concepção política. Dando continuidade, a gente nota, por exemplo, que igualmente nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 13, não merece ser vetados, vez que encontram a conformidade com o dispositivo da Constituição Federal. Isso porque eu elenco o artigo 5º da Constituição Federal. Em seguida, a gente vê os artigos 16 e 18 do projeto em questão, que abordam um tema da objeção da consciência, e o veto ele alega que poderiam ensejar descumprimentos de ordens jurídicas. Contudo, o texto do projeto ele dispõe expressamente, ressalva, dentro dos limites dos direitos e deveres impostos pela Constituição. Assim, ambos estão condizentes com os termos da Constituição Federal. É um projeto que tem muito trabalho e que tem muita participação social. Apesar de ser bastante, é importante que se lembre, a minha estrutura enquanto parlamentar é a mesma de todos os parlamentares aqui dessa casa. Agora, a maneira com a qual eu construo é fazendo com que as pessoas elas consigam inserir-se e participar, enviando emendas, enviando conceitos, para que haja uma participação e para que, de fato, elas possam se sentirem representadas. Porque é um estatuto que mexe com diversas religiões. Não é um estatuto que defende apenas uma religião. Faz com que todas sejam contempladas. E todas sendo contempladas, eu preciso garantir a participação de todas as religiões e de todas as lideranças religiosas dentro da cidade de Olinda. O que se pode concluir é que esse veto não é um veto jurídico, não é um veto técnico, é um veto político. É um veto que visa simplesmente fazer com que haja resposta da gestão municipal no intuito contínuo de minimizar a minha atuação enquanto parlamentar. Porque a gente tem um projeto com mais de 80 artigos e mais de 30
dos artigos que são compostos por lá, que não há uma fundamentação cabível, que não há, de fato, uma fundamentação onde a gente consiga garantir uma legalidade e, principalmente, uma orientação da Comissão de Legislação e Justiça para a não aprovação. Então, o que é que eu solicito, senhor presidente? Eu solicito que os demais pares aqui, assim como eu fiz com o outro artigo, que, de fato, foi orientado pela Comissão de Legislação e Justiça, passe a votar para poder derrubar o veto. Primeiro, porque o projeto é mais do que apto. É um projeto necessário, é um projeto importante. É um projeto que respeita todas as pessoas e que olha para o indivíduo sem qualquer tipo de discriminação. Segundo, porque a gente não pode estar invalidando projetos que têm construção de política pública que visam humanizar a cidade de Olinda. E é por isso que a gente precisa aqui se atentar a esse tipo de conceituação que não é jurídica e sim política, para que a gente consiga fazer avanços significativos dentro da cidade de Olinda. E terceiro, eu gostaria aqui de agradecer imensamente a todas as lideranças religiosas que pararam diversos dias para poder participar desse projeto, para poder construir, para poder, de fato, colocar a sua experiência e a sua vivência num projeto que visa contemplar todas as pessoas, mas que está aqui, neste dia, sendo atacado pela Prefeitura de Olinda e pelo professor Lupécio, único e exclusivamente por uma questão de concepção política. Mas que fiquemos atentos, que independentemente da não aprovação, a luta pela garantia da vida das pessoas, pelo pleno exercício da religiosidade, continuará a ser papel fundamental, não só meu enquanto mandato, mas de todas as pessoas que têm o mínimo de respeito e entendimento de que Deus é amor, e sendo amor, não há cabimento para o ódio, para a perseguição e para qualquer tipo de discriminação. Finalizo aqui minhas palavras, senhor presidente, e peço a aprovação dos meus pares. Ainda em discussão, o líder do governo vai discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez nos reportando a esse projeto que vem com veto parcial. Dos 82 artigos, aproximadamente 30 foram vetados. Isso dá uma conotação claríssima de que o governo não tem nenhuma barreira contra o vereador ou contra o posicionamento ou os posicionamentos do vereador da oposição. Conforme falara antes, e sobre a questão do veto, que é uma questão não só jurídica, não só técnica, mas política também. E o vereador sabe disso. Portanto, discordo plenamente, completamente, da brilhante defesa oral que o vereador fez do seu projeto. Está dentro do seu contexto, do seu conteúdo jurídico, advogado militante, defender aquilo que ele traz para a Câmara. E a gente, em off, tem discutido muito, tem conversado muito sobre isso, e depois do jogo aqui nós nos entendemos muito bem. De sorte que eu gostaria de dizer à bancada que nós vamos votar contrário ao parecer da comissão. E isso não é uma coisa pioneira, e o vereador sabe disso. Por N vezes, outras até de matéria totalmente técnica, esta casa já derrubou o parecer da comissão. Com todo respeito à comissão, sabemos que artigos até que o vereador conclama como artigos que não tem nada contra religião nenhuma, mas tem caso aqui de uma multa sem precedente, sem uma colocação clara de como vai ser feita essa fiscalização, etc, etc. Então, o vereador tem todo o direito, como todos nós temos o direito de defender os nossos projetos em qualquer circunstância, porque o parlamento é a casa das opiniões contrárias. E nós, enquanto vereadores de oposição de situação, temos que nos basear nessa situação de cada um respeitar a opinião do outro. E eu respeito a opinião de Vossa Excelência imensamente, no entanto, conclamo a bancada que devamos votar
contrários ao parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Muito obrigado, senhor presidente. Quero discutir, senhor presidente. Quero discutir, senhor presidente. Ainda em discussão, o vereador Ricardo Souza vai discutir. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Analisando assim, o projeto como um todo, vereador Vinícius, Vossa Excelência fez um brilhante trabalho, tá? Apresentou aqui 82 artigos e a gente aprovou esse projeto aqui nessa casa e ele passou por uma análise da Procuradoria do município com um corpo técnico e dos 82 artigos foram vetados menos da metade, foram vetados 29 artigos. Então, no final da conta aqui, a gente vai ter um projeto já aprovado, um projeto que entra em vigor a partir da sua sanção, apenas com esses artigos que foram estudados pela Procuradoria e vetados. O projeto ele tem um mérito, e o mérito dele continua existindo. Tá? Apesar desses vetos, a gente tem aqui 53 artigos fazendo a regência do Estatuto da Liberdade Religiosa. Então, o projeto não está sendo prejudicado. O projeto vai existir, a fiscalização pela Prefeitura vai existir, agora o projeto foi estudado e ele foi enxugado para o que é possível ser alcançado pela Prefeitura, dentro das suas competências. Não obstante, o governo do Estado, ele tem a sua função também de ter um estatuto da liberdade religiosa, também o governo federal. Então, no que cabe ao nosso município, eu tenho certeza de que a gente vai ter um estatuto. Vossa Excelência apresentou esse projeto e é um mérito de Vossa Excelência ter esse estatuto aprovado. Cabe para Vossa Excelência esse agradecimento da população olindense. Agora a gente está discutindo alguns vetos onde a Prefeitura não tem a competência de alcançar. Votei favorável ao projeto, vereador. Vou seguir aqui a orientação da Procuradoria da Prefeitura, mas, de toda forma, parabenizo Vossa Excelência por estar atento a esse público que Vossa Excelência sempre veio defendendo aqui desde o início. É um louvor e parabenizo e enxergo que Vossa Excelência tem contribuído muito com essa Casa Legislativa. Parabéns pelo projeto, vereador. Ainda em discussão, Discutir, senhor presidente. o vereador Jesuíno Araújo vai discutir. Primeiro eu quero parabenizar o vereador Vinícius, né, por ter apresentado, e quando apresentou, a discussão aqui já tinha sido grande, né, sobre essa questão desse projeto. Né, com 82 artigos, tenho certeza que não foi feito da noite para o dia. Você estudou e você se reuniu com várias pessoas e passou por várias mãos. Né, e um dia a gente está aí praticamente derrubando quase a metade dos artigos que Vossa Excelência apresentou. Deixa claro mais uma vez, né, que a gestão ela passa por cima, né, das propostas de muitos vereadores aqui dessa casa. Se existe um corpo técnico na Procuradoria, existe um corpo técnico aqui na Câmara de Vereadores. E eu vi muitas vezes aqui, inclusive até do próprio líder do governo, se colocando sempre a favor do corpo técnico da Câmara de Vereadores e parabenizando. E como é que hoje o corpo técnico da Câmara de Vereadores não serve, porque agora o que vai servir é o corpo técnico da Procuradoria? Então a gente vê que, como foi colocado, existe a questão técnica e a questão política. A questão técnica foi concordada pelo vereador Vinícius, e louvável, porque viu que realmente tinha que ser concordar, mas o restante a gente vê que é uma questão política, não é técnica, é política. Né? Então aí é quando mostra que a gestão ela não respeita os projetos dos vereadores. E quando eu digo dos vereadores, é dos vereadores da base e dos vereadores da oposição. Né? Porque eu já tive projetos meu aqui vetado pela gestão, aprovado pela Câmara, vetado pela gestão. E derrubamos o veto e mesmo assim a gestão não sancionou. Então isso mostra que existe realmente a questão política.
Do mesmo jeito como teve projeto aqui, inclusive terça-feira, foi votado um projeto aqui da educação, do bônus para o professor. Eu quero parabenizar, inclusive, a vereadora Denise, porque esse projeto foi da vereadora Denise Nascimento. E a prefeitura simplesmente vetou o projeto e acredito que nem conversou com a vereadora. E o projeto depois veio para casa com as mesmas coisas, retirando, logicamente, os aposentados, retirando algumas situações, mas veio praticamente com a mesma situação. E o projeto foi aprovado, né? E a vereadora Denise não participou dessa discussão. Então, isso mostra claramente que é uma questão política contra os vereadores. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o vereador Vinícius de outras vezes, já aconteceu com o vereador Tony, aconteceu com o vereador Flávio Nascimento, aconteceu com a vereadora Denise e aconteceu com o vereador Labanca. Os vereadores que apresentaram o projeto, todos eles da base e da oposição. Então, claramente é uma questão política e não é uma questão técnica. Vinícius, contar com a gente. Obrigado. Em discussão. Presidente. Vereador Vinícius vai falar. Vereador Biai, Senhor com a palavra. presidente, uma questão de ordem, de acordo com o artigo 82 do regimento, senhor presidente. O vereador líder da oposição sempre cria uma cisânia dentro do parlamento aqui, tentando nos jogar nesse clima beligerante que eu não vou entrar. Quer dizer, o vereador, que eu não vou entrar nesse clima. Porque aqui não tem, em hipótese alguma, nós desprestigiamos a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Outrora, Vossa Excelência já teve também casos dessa natureza, votar contra parecer até mesmo nessa legislatura. Já houve essa situação. Então, de sorte que não vou entrar nesse clima beligerante, até mesmo que eu respeito muito Vossa Excelência, não obstante a recíproca talvez não seja verdadeira, mas eu respeito muito Vossa Excelência, né? Mas não vou entrar nesse clima, porque Vossa Excelência está sempre trazendo essa, como eu disse, essa cisânia para criar um clima de... E eu não vou entrar. Senhor presidente, o que eu já falei anteriormente sobre a votação, ela está mantida. Senhor presidente. Ainda em discussão, o vereador Vinícius Castelo. Eu procuro sempre separar a minha atuação pessoal da minha atuação enquanto político. Muito do que eu faço enquanto figura política é muito do que eu separo de todas as minhas concepções pessoais. Aqui eu estou como representação. E estando como representação, pouco interessa as minhas questões pessoais. O que interessa é, de fato, o interesse da população que se vê representado por mim. É por isso que esse projeto aqui é muito triste a gente vetar diversos artigos, porque, como eu bem disse, é um artigo que é construído por uma pessoa de terreiro, é um artigo que é construído por um pastor, é um artigo que é construído por um padre, porque são várias pessoas, né, que acabam contribuindo diretamente para a construção do todo. Porque aqui eu falo bastante, e eu falo mesmo, porque é o momento de falar, mas na minha atuação eu não falo não, eu escuto muito mais do que eu falo. Porque a gente tem sob a responsabilidade de escutar as pessoas, escutar as demandas e passar a concretizar. Então é triste, de fato, porque eu acredito que é um projeto que não tem o intuito de ter veto. Como eu bem disse, há uma orientação muito explícita da Comissão de Legislação e Justiça pela não aprovação, porque é uma questão meramente política. E é importante que se diga, quando é política, é porque não há uma fundamentação jurídica que sustente os argumentos necessários para poder dizer, olha só, aprove por isso. Quando se é política, é só por uma questão de vontade, de interesse. Não quero, não gosto desse menino aí, não gosto do projeto dele. Eu acho que a gente tem que começar a dar umas cortadas, porque está voando demais. Então, a gente tem que começar a dar algumas respostas. A mim, não atinge. Agora, infelizmente, atinge as pessoas que contribuem com o projeto, porque são elas que são atingidas. Porque não é o vereador Vinícius Castelo que construiu e, por ego, está aqui dizendo tem que aprovar o meu projeto. Não é o meu projeto. É um projeto para a população olindense, onde a população olindense participou, onde diversas lideranças religiosas participaram. São a essas pessoas que eu respeito e que eu honro e que, infelizmente, estão sendo cortadas porque a grande verdade é que não há uma fundamentação jurídica que consiga sustentar o veto. Vai ser, infelizmente, aprovado o veto, mas eu quero que o povo olindense saiba, não é por uma questão de amadorismo, não é porque há, de fato, nos artigos, qualquer tipo de ilegalidade inconstitucional, não é porque prejudica o povo olindense.
É porque a gestão municipal do prefeito Lupécio olhou o projeto, analisou e resolveu, por uma questão política, direcionar e passar por cima da Comissão de Legislação e Justiça daqui da Câmara e do parlamentar que representa as vozes que construíram um projeto nessa magnitude. Eu encerro por aqui as minhas palavras, presidente, e infelizmente, para as pessoas que construíram, volto a repetir, a luta não para, a luta continua. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, votação nominal. Peço ao primeiro secretário que faça a votação, por favor. Votação nominal do veto aos demais artigos. Para deixar claro novamente. Quem for a favor do parecer da comissão, rejeita o veto. Quem for contrário ao parecer da comissão, aceita o veto. Como orienta o líder da bancada da comissão da Câmara, como orienta o líder da bancada, vereador Biai. Conforme já falamos, seu secretário Ricardo Souza, nós sugerimos à bancada que vote contrário ao parecer da comissão. Como orienta o líder da oposição, vereador Jesuíno? A favor da comissão, senhor presidente. Então, com as orientações devidas, registrando a presença também do vereador Tostão e... Vamos lá, vou novamente. Se votar contrário ao parecer da comissão, mantém o veto. Se votar favorável ao parecer da comissão, rejeita o veto. Como vota o vereador Tostão de Olinda? Contrário ao parecer da comissão. Contra. Como vota o vereador Irmão Biá? Sigo o líder do governo, bancada a bancada, no ônus e no bônus. Como vota o vereador Bruno de Mello? A gente segue o líder do governo. Como vota o vereador Bruno de Mello? Contra. Como vota a vereadora Denise Almeida? Contra o veto. Como vota o vereador Everaldo Silva? Contrário ao parecer da comissão. Senhor presidente, a questão de ordem, eu acho que a vereadora Denise, ela confundiu. Desculpa. Contrário ao parecer da comissão. Contra o parecer da comissão. Como vota o vereador Everaldo Silva? Contrário ao parecer da comissão. Como vota o vereador Felipe Nascimento? Contrário ao parecer da comissão. Vereador Misael Prechanista? Contrário ao parecer da comissão. Vereador Jesuíno Araújo? Favorável ao parecer da comissão. Vereador Flávio Nascimento? Contra. Contra. Parecer. Vereador Jojo Guerra? Contrário ao parecer da comissão. Vereador Odete Silva ausente. Vereador Ricardo Souza? Contrário ao parecer da comissão. Vereador Saulo Holanda? Contrário ao parecer da comissão. Vereador Biai? Contrário ao parecer da comissão. Vereador Tony Magalhães? Vereador Tony Magalhães. Vou solicitar, vou colher novamente o voto do vereador Jojo Guerra. Vereador Jojo Guerra vota contrário ao parecer da comissão. Presidente, contrário ao parecer da comissão. Como vota o vereador Tony Magalhães? Contrário. Contrário ao... Contrário ao Senhor parecer... presidente, vamos manter a ordem, por favor. Como vota o vereador Vinícius Castelo? A favor da comissão. Como vota o vereador Vladimir Labanca com ausência justificada? 2 ausências, senhor presidente. 2 votos favoráveis ao parecer da comissão e 13 votos contrários ao parecer da comissão. Resultado final, mantido o veto. Tem mais algum projeto? Sobre Encerrado a ordem do dia da sessão, senhor presidente. Eu mando retirar ele. Então, não tendo mais o que deliberar,
encerra a 60ª reunião ordinária e vamos cantar um parabéns aqui para a vereadora Denise Almeida, que completou ano ontem. A gente vai bater aqui, encerrar e fazer a solenidade do vereador Felipe Nascimento. Aqui tem os gaiatos aqui, né? E convoca a próxima reunião. A questão é que existe um gaiato aqui, aí complica. Peraí, convoca a próxima dia 13/12, no horário regimental, terça-feira. Agradecer a toda a presença de todos os vereadores e a todos que estão na galeria. E vamos só bater um parabéns e vamos iniciar a solenidade. Obrigado e fique com Deus.